Para a nossa meditação nessa noite, eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. E eu lerei dos versículos 15 a 31. Êxodo, capítulo 14, versículos 15 a 31. É um texto conhecido pela igreja que vai falar a respeito da passagem do povo de Deus pelo mar. Diz assim o texto da palavra de Deus, Êxodo 14, a partir do versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão por sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que eles vos sigam e entrem nele. Serei glorificado no faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado no faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para esse esclarecia a noite, de maneira que em toda aquela noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão por sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, tanto à sua direita quanto à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, e todos os carros do faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, tudo isso até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou aquele acampamento. Emperrou-lhes as rodas dos carros e os fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por ele contra os egípcios. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão por sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão por sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército do faraó, aqueles que o haviam seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, tanto à sua direita quanto à sua esquerda. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Também viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e também em Moisés, o seu servo. Texto da carta do livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 15 a 31. Curve a sua fronte agora, peça que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Que Ele te mostre o seu querer, a sua vontade, e que você esteja pronto para ouvi-lo nesta noite. Vamos orar ao nosso Deus.
Pai, fala aos nossos corações nessa noite, através da Tua palavra. Que os nossos corações, as nossas mentes, a nossa vida, esteja totalmente voltado para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Usa-nos como Teus instrumentos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vivemos em tempos difíceis, em tempo de crise. Temos a crise da saúde, onde nós vemos tantos problemas, tantas dificuldades, a nossa nação sendo tomada pela crise da doença, da Covid, hospitais totalmente cheios, vacinas nem tanto suficientes para a nossa população. Vivemos numa situação de crise da saúde. Mas também não só crise da saúde, como também uma crise hídrica que está para chegar. Já estão prevendo que nós teremos que ter racionamento de água logo, por falta de chuva, por falta de água, as hidrelétricas estarão deficitárias. O que dizer da nossa crise política, onde nós não sabemos para onde estamos caminhando. Cada hora nós ouvimos uma posição, cada hora nós ouvimos uma situação, cada hora nós ouvimos grupos totalmente se degradando em posições para com o nosso país. Vivemos em crise. E muitas vezes, diante dessas circunstâncias, diante dessas situações, nós perdemos a nossa visão diante das coisas. Nós perdemos a nossa visão diante das circunstâncias que nos cercam. Parece que nós vivemos numa situação que não há mais solução. Alguns até chegam a dizer que o Brasil precisa ser coberto novamente, ser devolvido para Portugal, para que outra nação venha e descubra e nós comecemos tudo de novo. Não creio isso. Mas nós caminhamos de uma forma de uma total dependência de Deus. Parece que nós vivemos num túnel como a gente não vê a luz no fim dele. Mas a palavra de Deus nos mostra outra coisa. O nosso Deus que é todo poderoso, o nosso Deus que é gracioso para conosco, nos dá uma certeza de vida. Uma certeza, uma esperança de que ainda há solução e ainda há razão de se confiar e crer, de que Deus está no poder de todas as coisas. O texto que nós lemos de Êxodo nos mostra mais ou menos um panorama desta forma. O povo havia passado cativo por mais de 400 anos no Egito. O povo havia sofrido, ainda que eles estivessem no começo, quando José ainda era conhecido pelo faraó, quando José ainda era conhecido pelos seus feitos no meio dos egípcios, o povo de Deus ainda tinha alguns privilégios. Mas quando toma posse, ou quando assume um novo faraó que não conheceu a José, diz a palavra de Deus que o povo começa a ser oprimido, que o povo começa a ser feito de escravo naquela região. E a situação é tão crítica que diz a palavra de Deus que o povo começa a clamar a Deus. O Deus dos pais deles que eles não conheciam, mas que eles haviam ouvido falar de geração em geração, como Deus havia prometido e como Deus havia fortalecido toda a caminhada, desde Abraão, Isaque, Jacó. E eles então começam a clamar a Deus, e diz a palavra de Deus que Deus ouviu o clamor do seu povo. E por causa disso, então, ele levanta Moisés para que Moisés fosse o seu instrumento para a libertação do povo. Numa época em que não havia mais esperanças para o povo de Deus, para o povo de Israel no Egito, numa época em que eles não viam mais solução, eles começam a clamar a um Deus que eles não conheciam. Então Deus se manifesta. Deus levanta Moisés, Deus confronta o faraó e todos os seus deuses, e Deus então liberta o povo do Egito e o caminha e o dirige para a terra que ele havia prometido há muito tempo para Abraão, depois Isaque e Jacó. É uma situação bem crítica, é uma situação difícil que muitas vezes nós nos identificamos.
Uma situação em que, ainda que nós nos encontramos em situações difíceis, quando nós clamamos a Deus, Deus nos ouve. Nós jamais podemos, como povo de Deus, perder essa perspectiva. Ainda que a situação possa parecer difícil, ainda que a situação possa parecer dura, ainda que a situação possa parecer extrema aos olhos humanos, nós jamais podemos perder as nossas perspectivas em relação ao poder de Deus e a sua ação. O povo de Deus sai do Egito, começa a caminhar pelo deserto e ele se defronta com um mar à sua frente. E a questão que eles colocam é: o que vamos fazer agora? E o pior de tudo, o mar à frente, e eles olham para trás e eles veem um exército do faraó vindo com toda a raiva sobre eles, por causa da morte dos seus primogênitos. O que fazer agora? Caminhar à frente não dava, porque o mar estava à frente. Retroceder, voltar, seria a própria morte deles, devido ao ódio que os egípcios estavam por parte deles. É como se eles estivessem numa situação, num beco sem saída. O que fazer agora? E diz a palavra de Deus que o povo começa a se lamentar diante de Moisés. O povo começa a clamar a Moisés, dizendo para ele: olha, foi para isso que você nos tirou do Egito. Foi para isso que você nos trouxe aqui, para que nós morrêssemos aqui, nesse lugar, dessa forma. Então Moisés, ouvindo o clamor do povo, ele se dirige a Deus e diz: Senhor, o que faremos? Como agiremos diante dessa situação? E aí Deus vira para Moisés e diz: por que você clama a mim? Diz ao povo de Deus, diz ao povo de Israel que marchem. A única coisa que vocês precisam fazer é marchar, é caminhar adiante. Mas essa caminhada, ela deveria ser depositada em algumas características fundamentais. Nesse acontecimento, nós podemos notar alguns conceitos importantes da nossa vivência e do nosso relacionamento com Deus. Para que o povo pudesse continuar a sua caminhada, para que o povo pudesse continuar o seu caminhar até a terra prometida, algumas características de vivência e de relacionamento precisariam ser colocadas. E esse texto nos mostra 3 características fundamentais da fé do povo e também da nossa fé, que devem ser colocadas em prática, se nós quisermos atravessar esse mar da vida, essa situação em que nós vivemos. Quando eu vejo essa situação em que nós vivemos, quando eu vejo a situação que o povo de Israel estava vivendo, me vem à mente um cântico que é conhecido por uma grande parte, que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, nos desertos e mares que atravesso, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E eu creio que para nós enfrentarmos essa situação em que nós vivemos, da mesma forma como o povo de Israel enfrentou, existem algumas características do nosso relacionamento e vivência com Deus. E a primeira delas, nós lemos tanto no versículo 15, como no versículo 26, que vai dizer assim: olha, disse Deus ao Senhor. Disse Deus a Moisés. E aí nós ouvimos que Deus havia escolhido Moisés para libertar o seu povo. Deus havia prometido de que sempre estaria com eles. Mas nós observamos que na caminhada desse povo, eles foram incrédulos. E a incredulidade impediu as bênçãos do Senhor muitas vezes no meio do povo.
Nós lemos em Hebreus capítulo 3, versículo 19, o seguinte: nós vemos, pois, que os israelitas não puderam entrar na terra prometida por causa da sua incredulidade. Nós sabemos, lendo o texto da palavra de Deus do Velho Testamento, que daqueles que saíram do Egito e entraram na terra prometida, somente 2 personagens puderam ter esse privilégio: Josué e Caleb. Isto ocorre por causa do caso dos 12 espias. Deus havia escolhido 12 pessoas, um de cada tribo, para que eles pudessem ir à terra prometida, ver a terra prometida e trazer um relatório. E esses vão e olham e veem que a terra é muito boa, que a terra emanava realmente leite e mel, que tinha frutos, que tinha muitas coisas. Eles trazem exemplos de frutas, de hortaliças, de tantas coisas de lá. Só que quando eles chegam para dar o relatório para o povo, eles dizem: olha, a terra realmente é muito boa, mas é melhor a gente ficar por aqui. Lá habita povos gigantes, pessoas enormes. Nós não teremos nenhuma chance contra eles. É melhor que nós fiquemos aqui e não tenhamos problemas com eles. E eles então, com essas palavras, começam a desanimar o povo começa a ficar chateado, o povo começa a se lamentar, dizendo que ai, que saudade do Egito, das cebolas, de todas essas coisas que tinham lá. Vamos morrer aqui no deserto. Então Josué e Caleb se levantam e dizem: vocês estão loucos? Essa terra já nos pertence, é somente nós, a única situação, a única coisa que temos que fazer é irmos lá e tomarmos posse dessa terra. Deus já nos prometeu. E por causa dessas palavras, eles correram o risco até de serem mortos. Mas por causa dessa dificuldade, por causa dessa ação de Josué e Caleb, somente os 2 entraram na terra prometida. De todos aqueles milhares que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram, porque eles confiaram na palavra de Deus. Eles tiveram fé na palavra de Deus. Isso ocorre também, eu creio, nos dias de hoje, onde nós temos as promessas de Deus para as nossas vidas. Onde nós temos a palavra de Deus que nos mostra de que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Mas muitas vezes a nossa fé vacila. Muitas vezes nós falhamos porque esquecemos das promessas de Deus. Nós precisamos entender, meus amados, minhas amadas, que nós precisamos ter fé na palavra do Senhor. Palavra esta que acende em nós a chama da esperança, fazendo-nos andar numa inteira confiança e na dependência do Senhor. Precisamos aprender a andar diante dessa situação, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Moisés sabia muito bem disso. É por isso que ele confia na palavra do Senhor. E na palavra do Senhor ele estende a sua mão e o mar se abre. É na palavra do Senhor que Moisés coloca toda a sua confiança. E se nós hoje em dia quisermos enfrentar essa situação, nós precisamos crer, ter fé na palavra do Senhor que caminha em nossas vidas a cada dia, a cada instante. A palavra do Senhor tem que ser algo constante no nosso viver. Buscar e conhecer a vontade de Deus. Essa é a vontade dele para as nossas vidas. Quando Josué está prestes a assumir a direção do povo, porque Moisés havia morrido, Deus diz para ele: olha, medita nesse livro da lei de dia e de noite. Procura fazer tudo quanto nele está escrito. Se você agir assim, desta maneira, não se desviando dele nem para a direita nem para a esquerda, assim você será bem-sucedido. Fé na palavra do Senhor. Nós precisamos crer que Deus é o Senhor de todas as coisas.
Mas um segundo ponto que nós notamos, uma segunda característica, é que nós também precisamos ter fé na presença do Senhor junto conosco. Vejam o que diz o versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Nós precisamos ter fé na presença de Deus, independente da situação e circunstância que nós podemos viver. Deus prometeu a seu povo que estaria com eles, e Deus foi fiel à sua promessa. Se assim não fosse, como a gente poderia dizer, ou como nós poderíamos entender, milhares de pessoas sendo alimentadas no deserto? Como que nós poderíamos entender milhares de pessoas tendo as suas vestimentas e os seus calçados que não se desgastavam nessa caminhada? Como nós poderíamos entender milhares de pessoas achando um caminho certo e sobrevivendo nessa caminhada durante 40 anos? A resposta desse mistério é que Deus estava com eles. Era que Deus estava presente. A presença de um Deus que tudo provê. A presença de um Deus que tudo sabe. Ninguém foi adiante deles para abrir o caminho. Não havia rastros, não havia placa de indicações, não havia hotel para que eles pudessem se hospedar no deserto. Durante 40 anos era Deus na sua presença, na nuvem e na coluna de fogo junto com eles. Era a presença de Deus marcante junto a eles. E eu creio que isso tem uma grande analogia com a nossa vida nos dias de hoje. Atravessamos um mar, um deserto sem veredas, em que não há uma só trilha que nos indique por onde ir, mas muitas placas a seguir. Vemos placas de tudo quanto é tipo. Vem aqui que você vai ser curado. Eu trago seu amor em 3 dias. Tenha sorte, ganhe na loteria. São as mais diversas placas. E nós estaríamos perdidos, se não fosse a frase dita por Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho. Não existe outro, não existe outra forma, não existe outro ser que possa dar qualquer direção para a vida de vocês. E isso foi claro para os egípcios, quando eles muitas vezes quiseram voltar aos egípcios, quiseram adorar os deuses do Egito na caminhada do deserto. Deus foi categórico para eles: eu sou. E o próprio Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho. Somente a presença de Deus é que nos guia passo a passo com segurança. Existe uma outra música, me permitam, que eu gosto muito, que diz assim: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e céu, tudo Ele é para mim. E o estribilho vai dizer assim: até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Percebi então que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Nós devemos ter confiança na sua presença. Nós devemos ter confiança na presença de Deus ao nosso lado, independente das circunstâncias, independente das crises, independente dos problemas. Deus está sempre com os seus. Mateus 28:20 nos afirma, nas palavras de Jesus, dizendo: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus jamais deixa de estar ao lado daqueles que lhe pertencem. Fé na palavra do Senhor, fé na presença do Senhor, mas também nós devemos ter fé no poder do Senhor.
No versículo 31, o finalzinho desse versículo vai dizer o seguinte: olha, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e a Moisés, o seu servo. Quando nós confiamos na palavra do Senhor, quando nós confiamos na presença do Senhor conosco, então podemos ver plenamente o seu poder. Deus se revela com todo o seu poder. O povo de Israel havia presenciado os poderosos feitos do Senhor, e Moisés havia aprendido a confiar no poder de Deus. Quer fazer competição comigo? Brincadeira, irmã, fica à vontade. Deus havia agido através de Moisés. O povo havia visto o grande poder de Deus contra os deuses do Egito. O povo havia visto o grande poder de Deus contra o faraó. O povo agora havia visto o poder de Deus abrindo o mar para que eles passassem em seco. Quando o povo confia na palavra do Senhor, quando o povo confia na presença de Deus junto a ele, o povo pode ver o poder de Deus agindo. Vários textos da palavra de Deus nos falam a respeito do poder de Deus. Salmo 55, versículo 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro vai dizer isso na sua primeira carta. Paulo vai dizer aos Filipenses, um dos versículos mais conhecidos pelo povo cristão: tudo posso naquele que me fortalece. Fé no poder de Deus para atravessar o mar da vida. Fé em Deus para atravessar o mar das nossas vidas, que tantas vezes é um mar revolto, aterrador. Devemos lembrar que no poder de Deus é que está a nossa força. Nós, por nós mesmos, nós nada podemos fazer. Confiarmos em homens, pior ainda. A nossa força tem que estar no poder de Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, o salmista vai dizer. Jesus Cristo vai dizer: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus Cristo podia dizer plenamente isso, porque Ele garantiu a nossa vitória. A vitória de Jesus Cristo sobre a morte, o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a morte. É por isso que, além de nós termos fé na palavra do Senhor, de nós termos fé na presença do Senhor, nós temos que ter fé no poder do Senhor, que tudo faz e que tudo pode. Concluindo, eu quero dizer que o caminho de Deus é perfeito. Ainda que nós possamos não ver uma saída na situação em que nós vivamos, nós queremos dizer nessa noite que o caminho de Deus é perfeito, embora muitas vezes nos pareça ao contrário. A maneira de Deus agir com o seu povo é além de qualquer crítica. Suas promessas são infalíveis. Sua presença é algo real. Seu poder é imensurável. E Ele cuida dos seus nas suas lutas. É só em Deus que as esperanças são sólidas. É só em Deus que a nossa esperança pode ser firmada. É só nele que nós achamos estabilidade eterna. É só nele que há perfeita força e resistência. Entendam uma coisa, que o problema não é termos fé. O problema é em quem nós depositamos a nossa fé. Que nós estejamos seguindo a Deus e vivamos melhor, tendo uma visão plena de que, ainda que as coisas pareçam ruins,
Deus está no controle de todas essas coisas. Tenhamos fé na sua palavra. Tenhamos fé na sua presença conosco a cada dia, a cada instante. Tenhamos fé no poder de Deus, que tudo pode e que tudo faz. E que Ele nos fortaleça nessa nossa caminhada, hoje e sempre. Amém. Curve a sua fronte agora e converse com Deus. Talvez você esteja desanimado. Talvez o seu caminhar esteja difícil. Você está desempregado, você está passando por dificuldades, por lutas. Você tem enfrentado muitos problemas. A palavra de Deus para nós nesta noite é: tenha fé. Confie na minha palavra. Confie na minha presença junto a ti. Confie no meu poder. Saiba que eu estou sempre contigo e eu estou na direção de todas as coisas. Converse com Deus agora e se coloque diante dele. Peça que Ele lhe fortaleça, que Ele lhe dê cada vez mais fé, sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus.